Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Sertãozinho. Hoje tenhamos um ótimo dia, né? Um dia de trabalho bem produtivo. Bom dia. Então, vamos lá. Na nossa quinta TPC formativa de linguagens, com o tema Entendendo o Currículo em Ação e as Habilidades de Planejamento e Orientação. Núcleo Pedagógico, Diretoria Regional de Ensino de Sertãozinho. A nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, e o nosso diretor de Núcleo Pedagógico PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Não esquecendo dos nossos combinados, né? Nós estamos aqui em quase 200 pessoas, então seria muito importante que todos desativassem os microfones, as câmeras, que registrassem tudo que puderem e que prestassem atenção também na gravação que está sendo feita, para não apertar nada, né? E desabilitar a nossa gravação, tá, pessoal? Que é muito importante a gravação para a gente, para todos nós, né? O grupo de linguagens, né? A Camila Marcolino, PCNP de Educação Física, eu, PCNP de Língua Portuguesa, Débora, a Kátia Genaro, PCNP de Tecnologia, a Rafaela, PCNP de Língua Portuguesa também, e a Sandra, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. A nossa epígrafe de hoje, né? Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. A dirigente, né, eu acho que ela não está presente. Cláudia, você está por aqui? Tinha uma outra demanda. Débora, ela está em outra demanda, tá? Ok. Então, Maria Paula, você está presente? Nova supervisora. Acredito que em demanda também, né? Também, Débora, está em outra reunião ainda, não acabou. Não acabou, né? Ok, então, vamos seguir. A intencionalidade, né, do nosso TPC, que é levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial nesse período de estudos e aprendizagem. Tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo, reflexão, que é sempre os objetivos da nossa TPC, né, pessoal? Proporcionar a formação continuada dos docentes de linguagens, códigos e suas tecnologias. E a nossa leitura de fruição hoje é com o Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro. O autor de vários livros, entre os quais Por que Fazemos o que Fazemos?, em que analisa a vida profissional na contemporaneidade. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo. O brasileiro, em sua maioria, não é capaz de ler e interpretar um texto simples. Nós ocupamos o lugar de 170º na educação entre 200 países. O senhor é professor, filósofo, palestrante de sucesso, porque estudou oratória, retórica, dialética, hermenêutica, e não é dom. É todos esses estudos somados à filosofia, história da arte. Só que as pessoas vão falar assim, olha o Rodrigo falando oratória, retórica, dialética e hermenêutica. A gente estuda tudo isso desde a primeira série. E não consegue, e a gente tem um sistema de educação que não consegue exercê-los ao seu final. Não deveria ser... O senhor é palestrante, lida muito bem, sabe falar em público, lida bem com as palavras. Só para quem não entende, e quem está achando que eu estou falando com o Mário Sérgio Cortella e estou tentando falar bonito, a oratória é a arte de falar em público. Assim como toda turma tem o seu orador. A retórica é a arte de usar bem as palavras.
A dialética é a contraposição de ideias em prol de um esclarecimento maior, o que a gente vulgarmente chama de diálogo, né? E a hermenêutica é simplesmente a leitura e interpretação de textos, que a gente faz desde a primeira série, tudo isso. Não devia ser assim para todo mundo? O Darcy Ribeiro diz que a educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Será? Você sabe que o será é o que eu mais uso nas minhas redes, mas é por isso que eu estou usando. Instagram, como você lembrou agora. Darcy Ribeiro, uma das pessoas mais admiráveis que o país teve, ele atuou no Ministério, né, da Educação, pré-1964, atuou muito com um grande educador brasileiro, baiano, que foi Anísio Teixeira, né, uma pessoa especial dentro da trajetória, da formação de política pública, e ele, claro, era alguém absolutamente encantador, né? Darcy Ribeiro, ele esteve no Xingu com os irmãos Vilas Boas, ele era antropólogo, ele ajudou a construir parte dos planos de educação do Brasil, ele criou, né, a Universidade do Norte Fluminense, criou o Sambódromo do Rio, pensou no CIEPS, ele delirava no bom sentido da palavra, né, e ele ficou exilado, etc. Darcy Ribeiro, Rodrigo, tem uma expressão que eu sempre me assusto com ela, porque ela me faz pensar. Ele dizia, uma das coisas mais fortes, que é: fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que coisa. Incrível. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Ora, quando você fala da necessidade de uma escolarização, que ela seja mais densa, né, que ela carregue muito mais, né, aquilo que permite o estudo da arte, da ciência, da comunicação, evidentemente que isso tudo tem a ver com a ocasião, a circunstância, né, histórica. Nesse sentido, há muita gente que escapa, né, dessa dificuldade, dessa indigência da escolarização e consegue dar passos além. Mas a grande massa fica retida, né, dentro dessas limitações. Por isso, não é capaz, né, você lembrou bem, né, de lançar mão do deus Hermes, né, o deus da interpretação, junto com Atena, né, a deusa, né, do conhecimento e da sabedoria, e fazer a hermenêutica, né, dos textos. Evidentemente que a ideia de retórica, né, no sentido de falar não apenas de modo correto, mas falar coisas que fazem sentido, ela está muito ligada a um modelo educacional no nosso país que foi rompido em alguns momentos, em outros nem sempre, em que o aluno é colocado, o aluno, numa postura passiva, né? Isto é, não é chamado a falar. Em outras palavras, é infantilizado. Não sei se sabe, acho que sim. A palavra infantil no latim significa aquele que não pode falar, né? No sentido de é impedido de dizer. Uhum. Infante é o que não pode dizer. Não é casual, né, que a noção de infantil é a pessoa que não é ouvida, não se presta atenção, né? Há pessoas que são infantilizadas. E, nesse sentido, uma educação, ela não pode fazer com que dali se ausente, né, essa condição. Vários de nós fomos capazes de desenvolver isso. Eu nasci em Londrina, lá tive até 13 anos de idade, estudei sempre, né, em escolas públicas, né, isso permitiu que eu tivesse uma trajetória no interior da escola pública. Mas o que foi decisivo na minha formação não é apenas a formação social da escola pública, mas o fato de eu ter pais alfabetizados, minha mãe professora de formação, né, meu pai não tinha uma escolaridade avançada, mas era alguém que lia muito, a roda de amigos, o grupo em volta, isto é, toda a circunstância, né, que acaba repondo aquilo que é a carência, né, de outras estruturas. Daí que a gente precisa muito cuidado com uma coisa. E você fez aí o elogio, eu gosto do afago, né, mas lembre-se que falar bem não é sinal sempre de inteligência, né? Há pessoas que são capazes, inclusive, de enganar, né, de serem indecentes, né, de terem um conteúdo vazio. Claro, eu brinco sempre. Ok, há pessoas que dizem assim, mas você gosta de traduzir a filosofia? Eu falei, sempre, eu gosto de fazê-la mais compreensível. Eu consigo, se for necessário, parecer inteligente
de modo sofisticado e passar aqui, né, 40 minutos falando com o Rodrigo Lombardi sobre a expressão sincrética do paroxismo ontológico, né, e a noção, né, de categoria, de imperativo, né, em Immanuel Kant, no século XVIII, a partir da crítica da razão pura. Isso é mera demonstração de uma erudição que é tola, né? Claro que é importante para poder ensinar a fazer isso, mas falar bem, né, é uma das formas, inclusive, de parecer inteligente. A outra coisa que leva a parecer inteligente, mas não necessariamente é, pessoa de boa memória. Muita gente diz, Cortella, você é muito inteligente, você tem uma memória muito boa. Eu digo, bom, computadores também têm, né, e não necessariamente o são. Por isso, uma pessoa inteligente é aquela que tem aplicabilidade, né, naquilo que estuda, naquilo que vê. E a escola brasileira, durante muito tempo, teve e ainda tem, em grande medida, uma marca muito abstrata. Isto é, em que você passa uma parcela do tempo guardando situações que não têm nenhum tipo de relevância posterior. E aí, milhares de pessoas estão conosco aqui agora, mais de 4 mil. Quase todas estudaram pelo menos 14 anos de língua portuguesa. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar e menos ainda para você, mas se eu perguntar aqui agora, 14 anos de língua portuguesa, hein? Se eu perguntar a diferença entre um adjunto nominal e um complemento nominal, a maior parte vai dizer assim, eu falei, você sabe? Não, já soube, então não soube. Porque aquilo que você aprende é inesquecível. Quem aprendeu a andar de bicicleta pode se perder um pouco de prática, mas não esquece. Quem aprende a cozinhar pede prática, mas não esquece. É só reavivar. Por isso, né, se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, menos ainda para você, que seria cruel. Qual é o nome dos 7 primeiros reis de Roma? Né, os 4 latinos e os 3 etruscos. Nós estudamos isso, a capital da Tanzânia, o peso atômico do bário, né? Como é que se chama os afluentes a mais esquerda e direita do rio Amazonas, como é que você identifica uma mitocôndria. Será que isso tem relevância? Tem, dentro de um contexto. E quando há uma abstração, o que a gente consegue, né, que as crianças se distraiam. Evidentemente que agora a gente dificulta que elas levem o aparelho celular para a sala de aula, a menos que seja uma ferramenta pedagógica. Agora não está tendo aula e ela está tendo que usar o celular em casa, aquele que no dia a dia, né, na sala de aula, nem sempre se coloca. Então, o mundo tem essas marchas e contramarchas, mas falar bem, né, não necessariamente é um sinal de relevância, né? Assim como, você sabe disso, por conta da tua atividade, da minha também, ser famoso é diferente de ser importante, né? Eu tenho fama, assim, em vários lugares, mas isso não significa, né, que eu seja tão importante. Eu até gosto de imaginar que o sou, né? Quando você elogia, quando você é elogiado, né, isso nos dá uma força, assim, uma vitalidade, mas a importância, ela tem um pouco mais de relevância do que a mera fama, porque a fama passa, desaparece, a importância fica e fica com energia. Depois dessa reflexão, né, eu chamo a PCNP, Sandra Regina. Passo a palavra, Sandrinha. Débora, obrigada. Eu soube que a Maria Paula está na reunião, vou passar a palavra para ela, depois ela volta para mim. Maria Paula, a palavra é com você. Será que ela está com problema no som? Maria Paula? Eu vou dar continuidade. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Bom dia. Desculpa, hoje minha internet desde ontem está oscilando demais. E eu estava numa reunião também, eu tive que sair, resolver de outra forma, porque não estava picando muito. Fica tranquila. Tudo bem com vocês? Bom dia, tá? Vamos, né, seguir para mais uma TPC formativa, e a proposta da reunião é bem interessante, porque é o foco, né, da gente compreender todo esse trabalho que a gente tem que fazer, todo o material de apoio, o porquê, né, de trabalhar dessa forma, né? Então, é bem esclarecedor, bem importante, e é uma formação, assim, que
ajuda, né, para dar o suporte para o trabalho do professor. Então, parabéns pela equipe, pela preparação do material, tá? Que todo mundo aproveite bastante, todos nós, né, aproveitemos bastante essa formação, tá bom? E um bom dia de trabalho para todo mundo. Passo a palavra. Obrigada, Maria Paula. É sempre bom tê-la conosco. Pessoal, bom dia a todos, todas. Eu desejo que nesta manhã vocês recarreguem suas energias, que vocês sejam a energia que desejam atrair, que se conectem a quem leva energia até vocês. Lembrando que ao término desta TPC, esse material será disponibilizado no nosso site. Nós teremos 2 momentos, língua inglesa e educação física, e a participação especial da Dulce e da Débora no final. Então, o que nós vamos discutir hoje? Entendendo o currículo em ação e as habilidades, parte 1. Por que parte 1? Por que nós dividimos assim? Porque o nosso tempo é extremamente curto e para que nós não fizéssemos nada muito corrido. Tudo bem? Débora, pode passar, por favor. Qual que é o objetivo, então, do nosso trabalho hoje? Apresentar os cadernos de língua inglesa, currículo em ação, explicitar as habilidades do currículo, promover uma reflexão sobre as mudanças e as novas possibilidades de ensino. Pode passar. E antes de começar esse trabalho, no início do ano, nós enviamos um formulário Google para as escolas para tentar ter um perfil do nosso público-alvo, dos professores de LEM. Mas vocês sabem que a escola é muito dinâmica, então nós temos aí uma amostragem. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque é uma maneira de vocês verem a força de vocês, professores de LEM. Então, nós tivemos 132 respostas. Pode passar, Rafinha. Então, dessas 132 respostas, 28% dos professores lecionam nos anos finais, 43,2% lecionam no ensino médio, 24,2% lecionam nos anos finais do ensino médio, e nós temos 4,5% de professores que lecionam na EJA ensino médio. Pode passar. E aí, caso você seja efetivo, sua disciplina então nós temos 41% de professores que lecionam língua inglesa, que são de língua portuguesa, e nós temos 59% dos professores que são efetivos em língua estrangeira. Pode passar. E aí, continuando, nós perguntamos sobre a formação, nós temos 90,2% de professores, que são 119, que são graduados, nós temos 22,7% dos professores que têm especialização, nós temos 3% de professores com mestrado, e nós não temos nenhum professor com doutorado. Lembrando que esses dados são de fevereiro, pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas é uma amostragem. E isso é importante para que vocês saibam a força de vocês, professores de língua estrangeira. Pode passar, por favor. Bem, aí a gente precisa pensar na escola e no grupo de professores. Nós temos um grupo de professores heterogêneo, deu para ver aí através dos gráficos. A escola é muito dinâmica e muda tudo o tempo todo. Eu me lembro que nós esperamos um pouco para mandar esse formulário, para que a gente tivesse dados mais aproximados, mas sempre tem professor que perde aula, professor que pega aula, então ele não é 100% real, mas é uma amostra aí. Um outro fato que a gente precisa colocar é que nós, enquanto formadores, sabemos que alguns professores, eles vão caminhar praticamente sozinhos, outros precisam de um norte. E eu posso falar isso com propriedade porque durante todos os dias, na semana, eu recebo perguntas de professores, eles pedem ajuda, às vezes eles não sabem o que fazer, como fazer, que é completamente natural, porque cada um está no estágio, né, cada um tem um tempo de trabalho. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de todos para que a gente consiga caminhar juntos. Pode passar.
E a gente precisa fazer uma reflexão aí relativa ao percurso. Nós estamos quase no final de abril, e aí a gente precisa pensar, né, qual caminho percorremos, porque cada um aqui teve o seu percurso, e é preciso valorizar, considerar esse caminho percorrido. Vocês chegaram até o dia de hoje enfrentando inúmeros desafios, e isso precisa ser valorizado. Então, cada passo, cada conquista, cada acerto, cada tentativa, cada erro, lembrando que os erros são muito importantes, porque a reflexão sobre eles nos faz crescer. Outra coisa que eu queria colocar que é muito importante, e vocês sabem, e eu peço desculpa porque, de repente, a gente está falando aqui, vocês falam, nossa, tudo isso eu já sei, mas esse momento é importante de reflexão, de aparar as arestas, de alinhamento, né? Nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças, e esse processo todo é um teste muito grande de resiliência emocional. Eu me lembro que na última TPC foi trabalhado sobre isso, né? E a gente ouve todos os dias, mas é importante relembrar. O ideal para que a gente não gaste energia à toa é viver um dia de cada vez, né? E vocês devem estar pensando assim, eu sei, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, né? Saber e não fazer não é saber. Então, a gente sabe que o sistema está passando por dificuldades, eles estão fazendo teste, a pandemia exigiu uma aceleração muito grande no processo tecnológico, então nem tudo está acontecendo da maneira que vocês precisam, que nós precisamos. Nós, enquanto formadores, também nos sentimos frustrados, nós entendemos a frustração de vocês, nós entendemos que vocês se sentem cansados. Eu me lembro que quando eu estava em sala de aula, eu achava que a diretoria conseguia resolver tudo, porque eu pensava assim, eles têm contato direto com São Paulo, eles vão resolver. Mas não é bem assim, porque existe toda uma logística, e nós não temos todas as respostas, mas a gente deseja para vocês leveza e equilíbrio nessa caminhada. Ontem, quem teve a oportunidade de assistir a live do secretário, ele disse que vai sair um documento e que eles vão rever prazos de digitação. E eu fico pensando assim, eu sei que é muito triste, que desgasta, mas se você gasta muita energia por algo que foge da sua governabilidade, não é você que vai resolver. Então, tem momentos que a gente tem que respirar fundo e esperar um pouquinho até que a coisa funcione. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa reflexão de percurso, qual seria a nossa intenção neste momento, né? A gente sempre precisa pensar no todo, né? Essa semana foi muito evidente a questão da falha na tecnologia, e a gente precisa articular isso ao contexto, né? Porque o secretário disse que eles estavam fazendo teste e testando 200 canais diferentes, então não é uma coisa tão fácil. A gente precisa também pensar sempre no ensino híbrido como um desafio, porque para todos nós é uma coisa nova, e assim, respeitar a realidade de cada escola e de cada aluno, porque uma escola não é igual a outra, um aluno não é igual ao outro, um professor não é igual ao outro, e as possibilidades que nós temos, porque nem sempre nós temos aquilo que nós precisamos. Os recursos para uns são maiores, para outros são escassos, os instrumentos que nós temos, né? O que nós temos? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, e a intenção é aprimorar o que nós temos de acordo com as possibilidades. Então, é sempre pensar assim, né? O que é possível e fazer o melhor possível. Porque a gente não dá para exigir muito, a gente precisa pensar sempre, lá no começo nós já falamos sobre o que é essencial e um essencial com qualidade. Essa é a nossa linha de trabalho sempre, tá? Pode passar, fazendo um favor. E aí a gente tem um fato aqui que eu gostaria que vocês pensassem um pouco, né, que quando o aluno aprende uma segunda língua, ele reafirma a língua nativa, todos vocês sabem disso, mas eu gostaria que vocês pensassem que a língua estrangeira moderna, ela articula-se com todas as disciplinas, e eu gostaria que vocês valorizassem a importância do trabalho do professor de língua estrangeira com os demais professores.
Vocês precisam enxergar isso precisa estar cristalizado no trabalho, porque essa disciplina, ela conversa com todas as disciplinas. É muito claro isso nos cadernos. Então, vocês têm um papel de extrema importância na educação, na formação. Todo o nosso trabalho é pensando na proficiência leitora, escritora do aluno, né? A gente fala muito isso na língua portuguesa, e a língua estrangeira, ela está do lado ali, ela está articulada, ela trabalha nesse mesmo movimento. Então, sintam-se valorizados por serem professores de língua estrangeira. Pode passar. E aí, vocês já viram esse slide, ele não é segredo para ninguém, né? Em todas as nossas formações, a gente sempre bate nessa tecla. Essa informação é retirada do SARESP, né? Que nós temos alunos no nível abaixo do básico, são alunos que não conseguem nem ler textos curtos e simples. Nós temos alunos no básico que leem textos muito curtos e muito simples. Nós temos alunos no nível adequado que têm uma autonomia melhor para pesquisa, eles já buscam sozinhos, que nessa pandemia eles também se descobriram. A gente, de repente, tinha aluno no básico que passou para o adequado, porque começou a ter uma rotina de estudo, começou a pesquisar sozinho. E nós temos alunos no nível avançado que precisam de mais desafios. O aluno nesse nível, o professor sugerem, às vezes, sites e aplicativos, e esse aluno também sugere muita coisa para o professor, a troca é maior. E eu pensei em colocar essa lâmina, resgatar isso, porque a gente sempre trabalha nas formações de língua portuguesa esse olhar. Mas se nós formos fazer uma análise da nossa diretoria de ensino, dos alunos abaixo do básico, ainda mais agora na pandemia, nós temos um número muito grande de alunos nesse nível em língua portuguesa. Em língua inglesa não é diferente. Então, a gente nunca pode esquecer, tirar o olhar dessa realidade, né? Se nós temos alunos com dificuldade na leitura, a proficiência leitora, a proficiência escritora em língua portuguesa, com certeza nós também temos esses mesmos alunos em língua inglesa. Pode passar, Rafinha? Ou Débora, não sei quem está passando, Rafa. E aí, lá atrás, nós falamos sobre ferramentas, vocês já conhecem, nós temos a base, que é um documento que orienta o currículo, nós temos o currículo do ensino fundamental, o currículo do ensino médio, nós temos esse ano o currículo em ação do 6º ou 9º ano, e do novo ensino médio da 1ª série. Aqui nós colocamos que o caderno do aluno é bimestral e do professor é semestral, mas depois na frente eu vou falar mais sobre isso. Eu já coloquei os cadernos do 2º bimestre no site da diretoria, e a gente vai falar sobre a questão do tempo, sobre esse material também, como articular. O que é importante pontuar nessa lâmina? Que essas ferramentas, elas estão sempre muito articuladas, que uma conversa com a outra, que uma está dentro da outra, e quanto mais a gente enxerga essa articulação, mais fácil fica o nosso trabalho. Pode passar, por favor. Para a 2ª e 3ª séries do ensino médio, nós temos o São Paulo Faz Escola. Vocês receberam através de rede, nos grupos, eu acredito que foi a rede 302, a planilha com habilidades essenciais. Vocês têm as aulas no centro de mídias que vocês assistem, agora vocês também dão aula no centro de mídias. É interessante que o professor tenha um dicionário online ou impresso, do jeito que ele achar que é melhor para ele, e o professor aí tem uma gama de outros materiais e outras ferramentas que ele pode utilizar. Então, todas essas ferramentas vão ajudar o professor a nortear o trabalho dele. Pode passar, por favor. E aí, a gente colocou como título aqui, entendendo as habilidades do currículo. É fundamental compreender a composição dessas habilidades, a organização e a progressão delas. Então, é um estudo constante. E qual que é o objetivo disso? É possibilitar autonomia ao professor, fortalecer as ações que ele tem, as estratégias que ele vai usar para o desenvolvimento de habilidades.
E aí, eu quis retomar, eu peço desculpa para aquele que já domina, que fala assim, nossa, mas eu vou ver isso de novo, porque eu sei que eu tenho muitos professores novos e que precisam dessa informação. Então, é importante lembrar que as habilidades são identificadas conforme códigos alfanuméricos. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem uma estrutura, no meio eu tenho ensino fundamental, 06, LI, 01. Do meu lado esquerdo, o primeiro par de letras vai indicar a etapa do ensino fundamental. Em cima do meu lado direito, eu tenho o componente curricular, que é língua inglesa. Do meu lado esquerdo, eu tenho o primeiro par de números que indica o ano a que se refere, então é sexto ano, e do meu lado direito, eu tenho o segundo par de números que indica a posição da habilidade, que é a 01. Então, eu tenho uma habilidade que é do ensino fundamental, sexto ano, língua inglesa, 01. Pode passar, por favor. E aqui, o primeiro par de letras vai indicar a etapa do ensino médio. Então, eu tenho aqui ensino médio. Tá? Pode passar também. O primeiro par de números indica que as habilidades descritas, elas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio, da primeira série à terceira série, 1, 3. Pode passar, por gentileza. A segunda sequência de letra, ela pode indicar a área, que tem 3 letras, no caso LGGG, Linguagens e Suas Tecnologias, ou componente curricular, 2 letras, que lá atrás nós vimos, LI, Língua Inglesa. Tá bom? Pode passar. Os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade, né? O primeiro número e sua numeração no conjunto de habilidades relacionada a cada competência são os 2 últimos números. E vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar as habilidades não representa uma ordem, uma hierarquia esperada das aprendizagens. Cabe aos sistemas definir a progressão das aprendizagens em função de seus contextos locais. Pode passar. Então, aqui eu coloquei um exemplo. EF 06 LI 25. E a habilidade seria identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, na comunidade, palavras, expressões, suportes e esfera de circulação e consumo e seu significado. Toda vez que eu tenho um asterisco, indica que uma habilidade específica do currículo. O verbo sempre vai indicar o processo cognitivo de enfoque. Então, nós temos lá identificar, que é o verbo, que termina no infinitivo. Então, é um processo de conhecimento aí de enfoque. O que o aluno vai fazer com essa habilidade? Ele vai identificar. O complemento do verbo é o objeto de conhecimento, que antigamente era chamado de conteúdo, ou a temática, o tema que vai ser desenvolvido. E os modificadores indicam o contexto. Então, qual é o contexto disso? Né? Então, o menino vai identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, na comunidade. Então, uma dimensão intercultural. É a troca de cultura entre a língua nativa e a língua inglesa. Pode passar, por favor. E aí a gente vai lá para a planilha de habilidades 2020-2021. É importante destacar que sempre o professor trabalha a especificidade da disciplina dele, os objetos de conhecimento da disciplina dele, as habilidades específicas dele, para que ele possa desenvolver habilidades. Portanto, o foco do professor é sempre no desenvolvimento de habilidades e não no objeto de conhecimento, né? Então, eu vou trabalhar tal situação para desenvolver quais habilidades, né? Então, o objeto de conhecimento é um meio para o desenvolvimento de habilidades. Daí entra a importância da utilização da planilha de habilidades 2020-2021. E aí a gente pensa assim, qual o objetivo do trabalho com ela? Pode passar. E aí não é segredo para vocês que, diante da suspensão de aulas, né, a SEDUC realizou um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais do currículo para que fossem trabalhadas durante o ano letivo, para contemplar esse ciclo de 2020, 2021, porque a gente sabe que ficou uma lacuna enorme.
E essa planilha, ou essas habilidades, ela veio no boletim Subsecretaria 302. Pode passar, fazendo favor. Vocês veem que esse documento, ele traz as habilidades de todas as disciplinas. Na página, a partir da página 228, nós temos as habilidades dos anos iniciais, depois nós temos as habilidades dos anos finais e do ensino médio. Então, pensando que a aprendizagem é um processo, ela se dá em espiral, e que a pandemia trouxe essa lacuna ainda maior na aprendizagem, é fundamental que o professor faça um movimento constante de retomada, de recuperação e de aprofundamento dessas habilidades essenciais. Então, quando a gente fala de análise desse processo, é importante dar uma olhada nos anos iniciais. Eu estou trabalhando com os anos finais, então o que esse meu aluno viu nos anos iniciais, né? Como que funciona esse processo? Esse movimento precisa ser constante. Essa planilha de habilidades, ela está lá no nosso site. Pode passar, mais à frente eu vou dizer onde ela está, porque se alguém tiver dificuldade de baixá-la, encontrá-la, está lá. Bem, vocês vão ver aqui que eu trouxe as habilidades do primeiro bimestre ainda, de repente vocês pensam assim, poxa, Sandra, mas está terminando o primeiro bimestre, você trouxe as habilidades? E, infelizmente, eu não consegui fazer uma TPC para vocês antes, eu já tinha pensado e preparado o material desde o começo do ano, mas a gente tem uma agenda completamente lotada, mas como a gente vai fazer esse movimento de ir e vir, nada é perdido. Então, rapidamente aqui, eu vou fazer uma leitura dessa planilha muito rápida, superficial, mas que pode ajudar alguns professores. Então, a gente tem aí um quadro de habilidades essenciais 2020-2021, ele foi retirado do comunicado COPED 50, lá do começo de janeiro, tá? Então, do meu lado esquerdo, eu tenho o ano série, eu tenho sexto ano, primeiro bimestre, depois eu tenho a unidade temática, qual seria a unidade temática trabalhada, depois eu tenho o eixo e o campo de atuação, o código dessa habilidade, que é um conjunto de sinais que a gente já discutiu agora há pouco, eu tenho o descritor, que descreve a habilidade, e eu tenho o objeto de conhecimento, que traz o que vai ser ensinado. Se a gente fizer uma leitura bem rápida dela, o que a gente pode perceber? Que lá no primeiro bimestre foram elencadas 5 habilidades. Dessas 5 habilidades, 2 com a unidade temática interação discursiva, uma com estratégias de leitura, uma com estudo do léxico e uma com a língua inglesa no cotidiano. E quais os eixos? 2 com eixo oralidade, uma leitura, uma conhecimentos linguísticos e uma dimensão intercultural. Eu venho para cá, eu não vou ler os descritores por causa do tempo, mas vocês vão perceber aqui que no objeto de conhecimento, o cognitivo está articulado ao socioemocional, porque aqui eu tenho construção de laços afetivos e convívio social, 2 habilidades, e aqui eu tenho habilidades, compreensão geral e específica de leitura rápida, scanning, eu tenho construção do repertório lexical, e eu tenho a presença da língua inglesa no cotidiano. Então, percebam que o cognitivo não está dissociado do socioemocional. Como o nosso tempo está bem curto, eu vou acelerar um pouquinho mais. Rafaela, pode passar, por favor. Aí eu tenho aqui no 7º ano 3 habilidades de leitura, uma de escrita, uma de conhecimentos linguísticos, pode passar. Eu tenho 3 com oralidade no 8º ano, uma de escrita e uma de conhecimentos linguísticos, pode passar. Aí no 9º ano eu tenho 2 de oralidade, uma de leitura, uma com eixo escrita e uma de conhecimento linguístico, pode passar. Na primeira série eu tenho uma habilidade com eixo de dimensão intercultural, depois eu tenho uma com todos os campos de atuação, 2 com todos os campos de atuação. Pode passar. Aí na segunda série eu tenho aqui retomada, eu tenho comunidade temática gramática, o estudo do léxico, a estratégia de leitura aparece aí, depois o estudo do léxico novamente. Pode passar.
Na terceira série, eu tenho gramática, estratégia de leitura, estudo do léxico e estudo do léxico. É importante, quando vocês estiverem fazendo um estudo mais minucioso, ter esse olhar, né? Que quando você prepara uma aula, sempre chamar atenção para as estratégias de leitura, porque o seu trabalho de língua inglesa fortalece muito o repertório leitor do aluno. Então, esses movimentos, o aluno vai prestar uma prova, a gente está falando aí de resultado de DEB, ou mesmo que não pense num resultado numa pandemia, mas a gente precisa pensar porque o mundo não para, né? A pandemia está aí, a gente continua. Pensando na proficiência leitora do aluno, nós precisamos ter um foco enorme nas estratégias de leitura. Pode passar. E aí, onde que vocês encontram o material? A Kátia, ela sempre nos mostra, né, nesse link, existe uma pasta, né, componentes curriculares, língua estrangeira 2021, repertório para os professores. Dentro de língua estrangeira, eu fiz essa pasta e lá tem uma série de materiais que vocês podem acessar. Inclusive, eu coloquei esse material de habilidades, eu coloquei já o caderno currículo em ação do segundo bimestre dos anos iniciais, tem uma série de questões de prova, tem bastante coisa que vocês podem ter acesso, ok? Fazer o download. Não esqueçam de estar logado em uma conta de e-mail. Pode passar. E aí, quando a gente pensa em formação continuada, eu coloquei aí o bit.ly, se vocês quiserem rever as formações de centro de mídias, está aí, pode passar, por favor. Para os professores novos, as aulas de inglês no Centro de Mídia são às terças e sextas-feiras, terça-feira para os anos, para o ensino fundamental, anos finais, sexta-feira, ensino médio. É interessante verificar o cronograma com antecedência, fazer o download das aulas. No site também tem os áudios que eu coloquei lá, né? E uma coisa que os professores sempre perguntam, Sandra, mas meus alunos, eles têm muita dificuldade, as aulas do Centro de Mídias estão muito avançadas para o meu aluno. Faça a adequação que for necessário, você tem autonomia para isso. Faça uma adequação com responsabilidade e se sinta tranquilo, tá? Uma outra coisa que é importante colocar, que nem sempre as aulas do Centro de Mídias, elas vão estar 100% alinhadas com as habilidades do caderno, porque o Centro de Mídias é outro espaço, ela tem o tempo, mas se vocês fizerem uma análise minuciosa, as habilidades, elas sempre vão se articular. Coloquei aí também um playlist das aulas, para facilitar a vida de vocês. Pode passar, por favor. E aí, eu coloquei aqui, você, professor, já se apropriou do currículo de língua estrangeira e inglês, com certeza, nos anos e nas séries que você leciona, o que você achou das mudanças, vai ser a nossa próxima discussão do nosso próximo encontro, pode passar. E eu queria pedir desculpa a vocês, né, pelo tempo, eu acabei pegando alguns minutos da minha amiga Camila, desculpa, Camila, agradeço imensamente a atenção de vocês, obrigada por estarem conosco. Passo a palavra, Camila. Imagina, Sandra, eu que agradeço. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, entender o currículo em ação e as habilidades. Em educação física é muito importante a gente compreender o quanto ela é importante no aprendizado da disciplina, especificadamente de educação física, e nas outras disciplinas. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Pode passar, Rafa, por favor. Então, nós temos o material, né, o currículo paulista, que dispensa explicações, porque a Sandra explicitou muito bem hoje todas as particularidades, né, das habilidades e competências que vem no currículo. E eu peguei como base hoje o currículo em ação da primeira série do ensino médio. Por quê? Porque é um material novo, né, que nós estamos começando a trabalhar este ano. Pode passar, Rafa, por favor. Então, quais os objetivos dessa nossa ATPC de hoje? Demonstrar como é possível interligar a aula de educação física às outras disciplinas.
e refletir sobre as mudanças e as novas possibilidades de ensino. Pode passar, Rafinha. Você, professor, já deve ter visualizado o currículo em ação de educação física, pelo menos nos anos e séries que você leciona, né? Vocês já devem ter manuseado esse material de forma impressa ou de forma digital. O que vocês acharam? Houve mudanças? Pode passar, Rafa. O currículo em ação é uma união dos conteúdos dos currículos passados enriquecidos com novas atividades. Então, se vocês olharem o material, ele traz todo aquele material que já estava, né, nas nossas mãos, trabalhando, acrescido de mais algumas coisas que nos possibilitam aperfeiçoar e melhorar o nosso trabalho dentro de sala de aula e de forma remota também agora, nesse momento. E, atualmente, nós temos os cadernos dos alunos e do professor em versão impressa e digital. Pode passar. As estratégias para o desenvolvimento das habilidades a partir do caderno do professor e do aluno. As estratégias presentes não devem ser tratadas como únicas possibilidades, visto que é importantíssimo realizar a adaptação ou a ampliação das atividades de acordo com o seu contexto, pois o objetivo é garantir o desenvolvimento das habilidades previstas. Nesse sentido, destacamos que o material do professor e estudante, bem como a presente adaptação curricular, não visam uma fórmula ou receita, e sim a consideração das características e contextos locais em que a unidade escolar se refere. Em educação física, isso fica muito claro, né? Porque a nossa disciplina se divide em teoria e prática. Então, nós não podemos pegar somente o currículo em ação, que é um material espetacular, como base. Nós precisamos usar ele como um norteador e acrescer outras estratégias para a nossa aula. E isso a gente tem que levar em consideração o nosso público, a nossa escola, o meio em que ela está inserido e a nossa prática, né? No caso da educação física. Então, a gente tem possibilidades sempre de estar melhorando o que já é muito bom. Então, essa é uma reflexão que a gente deve levar todos os dias, né? Como que eu posso estar melhorando ainda mais esse material que está me norteando para desenvolver as habilidades, sem que eu fuja, né, daquilo que está proposto no currículo. Isso é muito importante. Nós não podemos fugir daquilo que está sendo proposto, mas nós podemos acrescentar coisas a mais, e isso vai de acordo com o desenvolvimento do nosso público, né, da nossa sala, da nossa escola, e cada professor tem competência suficiente para enxergar isso, né, dentro do meio em que ele está trabalhando para fazer esses ajustes quando necessário, as adequações, e para acrescentar também quando ele vê que está desenvolvendo de forma satisfatória. Pode passar, Rafa, por favor. Então, no ensino médio, nós temos 2 materiais este ano, né? Até então, a gente só trabalhava com São Paulo Faz Escola, primeira série, segunda e terceira, e esse ano nos foi apresentado para a primeira série o currículo em ação. Então, na primeira série, currículo em ação, segunda e terceira série, São Paulo Faz Escola. Pode passar. Para a primeira série do ensino médio, o objetivo: apresentar a articulação proposta da área de linguagens no currículo paulista para o ensino médio. O currículo paulista para o ensino médio da área de linguagens e suas tecnologias enfatiza que as aprendizagens previstas para o ensino fundamental devem ser consolidadas e ampliadas nessa etapa. Então, é uma continuidade, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a primeira série do ensino médio é o início do aperfeiçoamento, da consolidação de tudo que foi trabalhado no ensino fundamental, né? E para os componentes da área de linguagens, né, língua portuguesa, arte, educação física e inglesa, precisam observar a garantia do trabalho organizado nas competências e habilidades que sugerem a integração entre elas.
Então, a gente precisa compreender que está na hora, ou até já passou da hora, de trabalharmos integrados, né? Claro que considerar as especificidades da nossa área, cada um na sua área, né? Língua portuguesa, arte, língua inglesa, educação física, mas que essas disciplinas, elas têm que se conversar, porque o currículo se conversa, né? Ele está conectado uma área com a outra. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Observar essa integração é muito importante para que a gente possa desenvolver o trabalho e para que a gente chegue no objetivo que é proposto, né? Para lá no final a gente falar, poxa, deu certo mesmo, e é assim que tem que funcionar. A articulação entre os componentes embasará o desenvolvimento das práticas pedagógicas para a área, a partir de habilidades que são trabalhadas de maneira concomitante, respeitando as especificidades e apresentando um olhar múltiplo à construção do conhecimento. Então, é o que eu acabei de falar agora. Elas têm que se integrar, respeitando cada especificidade da sua área, mas estarem se conversando entre si. Pode passar, Rafa, por favor? E aqui, assim como a Sandra colocou lá na língua inglesa, o currículo ele vem organizado dessa forma, né? As competências que se devem ser trabalhadas, as habilidades, né? Que ela já também explicou como elas são descritas, né? O campo de atuação, todos os campos de atuação social, onde que essa habilidade, por exemplo, compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Você olha, um professor de educação física olha uma habilidade dessa e fala assim, mas eu não estou vendo nada falando de esporte, de atividade física, de movimento, de corpo humano. Onde que eu vou utilizar isso? Então, agora, tem um campo, objeto de conhecimento, que ele elenca aonde que você vai utilizar em cada área essa habilidade. Então, por exemplo, fala em arte, aonde que você vai trabalhar, e em educação física, ele elenca essa habilidade, a gente vai trabalhar na ginástica, tanto na de condicionamento físico, quanto na conscientização corporal. Depois vocês vão entender. No esporte, no técnico combinatório, marca e precisão, invasão, enfim, nas práticas corporais de aventura, nas danças e nas lutas. Então, praticamente, todo o nosso currículo dá para trabalhar essa habilidade. Para quem tem domínio, quem já conhece o currículo há bastante tempo, logo de cara que vê esse objeto de conhecimento, fala, poxa, eu trabalho o currículo todo, uma habilidade que até então eu não conseguia enxergar. Pode passar, Rafa, por favor? Nos componentes da área de educação física, a educação física tem como objetivo tornar o movimento humano uma linguagem a ser compreendida, analisada e transformada no contexto em que ocorre, favorecendo ao estudante a apropriação crítica, entendida como o conjunto de significados, sentidos, símbolos e códigos das práticas corporais, que se produzem e reproduzem dinamicamente. Ou seja, a educação física, ela externaliza a linguagem através da prática corporal. Então, o corpo fala, mas para isso ele precisa ser compreendido, né? Então, a gente precisa muito da linguagem como um todo, para ela ser analisada, para ela ser contextualizada e para favorecer que o estudante consiga, através, de repente, de uma leitura, desenvolver um movimento, né? Ele precisa dessa habilidade, ele precisa contextualizar para ele pôr em prática. E é muito importante que a gente entenda isso, porque durante muito tempo nós estivemos numa disciplina de caráter tecnicista, né? Onde era tudo muito técnico, o movimento era técnico, era tudo muito que robotizado. Hoje não, hoje a gente precisa compreender o que se pede para colocar em movimento,
né? Então, aquela frase, o corpo fala, e ele fala mesmo, e ele tem que compreender para se colocar em movimento, seja em qualquer esporte, em qualquer atividade. Pode passar. No currículo paulista do primeiro bimestre, né, e aí eu vou reproduzir a fala da Sandra, esse material já estava pronto também do primeiro bimestre, mas como é muito dinâmico, a gente precisou colocar ele neste momento. Nós temos um tema integrador, e aí quem se atentou ao final do ATPC de hoje, do Centro de Mídias, veio esse quadro falado lá. Tema integrador entre os componentes. O corpo fala, combatendo preconceitos. Questão norteadora de todos os componentes da área. Como se constroem as visões sobre o corpo. Então, o corpo fala, combatendo preconceitos, olha como que a gente consegue trabalhar em todas as áreas um conteúdo que está no currículo em ação de educação física. Então, eu preciso integrar as outras disciplinas, senão o aluno não vai conseguir compreender como um todo aquilo que é proposto, e vocês vão entender por quê. Então, na língua portuguesa, ele traz questões das linguagens e das visões do corpo, ou seja, ele vai precisar ler, ele vai precisar entender, ele vai precisar compreender, interpretar, né, o que este corpo está falando, né? Então, eu vou dar uma atividade para o meu aluno, faça determinada, eu dou um texto para ele ler, que ele tem que fazer determinado movimento. Para ele entender esse determinado movimento, ele precisa ter habilidades, competência leitora, né? Ele precisa interpretar, ele precisa saber o que está sendo pedido, senão ele não vai conseguir reproduzir, né? Não podemos ser, mais uma vez, tecnicistas. Eu faço e ele reproduz. O professor está lá na frente fazendo o movimento e ele está reproduzindo. Não, ele tem que ter capacidade de ler, né, e conseguir reproduzir. Na arte, traz a gramática da arte, as visões, as representações do corpo através da história. Se a gente pegar, isso engloba também história, disciplina de história. Se eu pegar o corpo, né, as pinturas de pintores da antiguidade, a gente vê que o corpo perfeito, ele não era o magro, né, ele era mais fofinho. Se eu pegar o corpo de agora, é um corpo totalmente diferente. Então, ao longo da história, como que o corpo humano foi sendo visto, né? Qual foi o padrão que foi sendo aceito ou não, né? E aí a gente aproveita e entra em questões de filosofia e sociologia, vamos quebrar paradigmas, né? Vamos entender o porquê disso. Então, já se conecta aí, ó, com 4 outras disciplinas. Eu peguei essas 4 porque nós estamos numa ATPC de linguagens, né? Então, mas a gente consegue interagir com todas as outras. Na educação física, as questões dos padrões de beleza, hoje em dia muito discutido, né? Que levam aí adolescentes a tantas outras coisas em função da beleza do corpo, e aí você traz questões sociais, mídia, né? Dá para você trabalhar com a internet, o que está acontecendo na internet, enfim, uma gama de coisas que você consegue trabalhar. E na língua inglesa, se você pegar o vocabulário da educação física, dos padrões de beleza, dessa questão, vou até colocar aqui entre aspas, fitness, né? Eu não consigo falar de atividade física, de corpo, de beleza, se eu não usar a palavra fitness. Então, o aluno, ele precisa ter um vocabulário de língua inglesa básico, pelo menos conhecedor da língua inglesa, e o professor precisa conhecer para poder passar para esse aluno. Então, a língua inglesa muito utilizada nesse conteúdo, porque o aluno precisa conhecer esses vocabulários que ele vai utilizar, porque às vezes ele fala e nem sabe o que está falando e por que está falando e qual a tradução disso.
Pode passar, Rafa, por favor. A habilidade da área, né, desse conteúdo é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, verbais, sonoras, gestuais e visuais. O objeto são os padrões de beleza corporal, e aí no caderno vem dividido em 4 momentos, ou seja, eu esgoto isso em uma aula? De maneira nenhuma. Eu tenho aí pelo menos umas 4 aulas para falar desse assunto, né? Então, momento 1, a gente vai falar sobre os padrões de beleza corporal. Será que sempre foi assim? Então, nós vamos resgatar lá da história, como que era na antiguidade, como está agora. E isso dá um bate-papo legal com os alunos, ele se torna protagonista da atuação em sala de aula ou em quadra, como vocês fazem a dinâmica da aula de vocês. Momento 2, magreza, músculo, cintura, silicone, botox, os padrões sempre foram estes, como que a gente discute isso? Aí o aluno vai precisar pesquisar, ele vai ter que estar inteirado com as tecnologias, ele sempre tem alguém no contexto dele de vida que aconteceu alguma coisa, mais uma vez ele está sendo protagonista da ação, e ele vai trazendo experiências, e você vai conseguindo elencar isso, e isso vai construindo um repertório para ele muito, muito grandioso, né? O momento 3, como ele se vê, e aí saem histórias muito boas, e projeto de vida entra aí também, né? Que ele começa a entender algumas coisas, às vezes está passando por algum problema, e o professor consegue detectar isso em sala de aula, numa aula, e ele consegue também criar um repertório gigantesco aí, interligado com outras disciplinas, né, porque aí entra biologia, né, funcionamento do corpo, questões de saúde, ele entender que às vezes o que ele está fazendo pode prejudicar a saúde, e aí ele vai precisar do repertório de biologia para entender isso, que é muito importante. E o momento 4, ginástica por estética ou por saúde, aí também ele vai ter uma interligação com a biologia, e sempre todas essas, gente, a língua portuguesa inserida, porque ele precisa interpretar, ele vai precisar ler, ele vai precisar estudar, ele vai precisar compreender todas aquilo que está sendo dito e explicado. Pode passar, Rafa, por favor? Aí, eu coloquei só um quadro de como está explicitado no caderno, tá? É as mesmas coisas que estavam falando lá. Pode passar, Rafa? E aqui, no caderno, vocês vão perceber que tem instruções para vocês, né? Então, precisa estudar de forma minuciosa esse caderno para vocês compreenderem, né? Os diálogos possíveis, né? Aqui tem 2 textos, um de Machado de Assis, outro do Marcos Hoff, que são muito bons de serem trabalhados em sala de aula. Não vou entrar neles, porque nosso tempo é curto. Onde pesquisar sobre as leituras de imagem, né? A questão do corpo fala. Diálogos possíveis que você pode fazer com seus alunos, como eu disse lá, língua portuguesa, língua inglesa, filosofia, sociologia, enfim, com todas as outras disciplinas, vocês podem fazer um trabalho interdisciplinar. Pode passar, Rafa, por favor. E esses momentos, como que eles vão se articular com os demais componentes? Pode passar. Aí a continuação, né, da estação 3, a pesquisa insight, passeio pelas redes sociais, tudo que eu já falei lá atrás. Nas estações 3 e 4, os anúncios, né, de pessoas famosas, porque a mídia compra muito, vende muito essa ideia do corpo perfeito, enfim, e o aluno compra essa ideia, e aí a gente precisa, nesse momento, estar muito atento para intervir, né? E o que é principal, aproveite a integração entre as áreas e procure professor. Aqui, na questão está o professor de arte, mas eu digo procure o professor de todas as disciplinas e tente interligar esse assunto, né? E todos os demais assuntos. O currículo é rico e ele dá para trabalhar, e isso eu vou falar para vocês como prática pessoal.
Eu, como professora, até o ano passado, sempre trabalhei interligada com os demais professores das outras disciplinas, e isso era riquíssimo, e a gente atingia resultados muito fantásticos, né? Mas, gente, e aí vocês devem estar se perguntando como faz isso? O tempo é corrido, é muito difícil, eu não consigo, cada dia tem uma coisa. E o pulo do gato, eu diria que é o seguinte: neste contexto apresentado para a primeira série do ensino médio, é possível com este conteúdo integrar várias disciplinas, como inglês, arte, biologia, dentre outras, né, que já foram faladas aqui. É uma afirmação. Mas para que isso aconteça, né, de forma que a gente proporcione esse aprendizado do aluno, que é o nosso objetivo, se a gente focar somente no nosso trabalho professor, a gente perde um pouco a dimensão do nosso propósito. O nosso foco é o aprendizado do aluno, e a gente nunca deve sair desse foco, né? É o aprendizado do aluno. É preciso que a gente tenha conhecimento do currículo, tá? A gente não perde tempo lendo o currículo, a gente investe o nosso tempo lendo no currículo, porque ele nos facilita, nos favorece a fazer as coisas de forma muito mais rápidas na hora de planejar uma aula. Ter conhecimento do caderno do aluno, né? Olhar esse caderno, ver esta aula, se apropriar da aula que você vai dar e, principalmente, planejamento de aula. Eu nunca posso chegar para dar uma aula se eu não a planejá-la, né? É claro que tem dias que a gente precisa dar aquela adaptada, porque acontecem, imprevistos acontecem. Mas quando a gente tem conhecimento do currículo, quando a gente tem conhecimento do material, até essas adaptadas de última hora, elas saem com sucesso. Porque a gente tem conhecimento daquilo que a gente está falando, a gente sabe aquilo que a gente está falando. Então, planejar a aula é muito importante, porque quando você planeja, você tem tempo de procurar o professor da outra disciplina, trocar uma ideia com ele, falar para ele, olha, se de repente você estiver ali, eu posso te chamar na sala de aula, por exemplo, quando a gente vai falar em MC, a gente precisa da matemática. O que eu aprendi em matemática 20 anos atrás não é o mesmo que eles estão aprendendo agora. Então, às vezes, eu preciso do professor de matemática lá para me dar uma força, para discorrer a operação matemática com eles da forma que eles aprenderam. Então, essa integração é muito importante, essa conversa é muito importante, porque quando eles estiverem na aula de matemática e forem fazer uma divisão, eles vão falar, poxa, eu vi isso na aula de educação física, né? E isso é muito importante. É gratificante quando um aluno chega no vestibular do Enem e fala assim, professora, tinha uma questão de educação física na prova do Enem e que era de matemática, você acredita nisso? E você falou em sala de aula. Não tem coisa mais gratificante para um professor ouvir isso. Então, é muito importante planejar aulas para que elas contemplem essa integração do tema abordado com as demais áreas do conhecimento. Pode passar, Rafa, por favor? E eu queria, assim, agradecer muito a escuta de vocês hoje. Espero ter sido, eu sou muito ligada no 220, espero não ter sido tão rápida, que tenha sido de compreensão de vocês, e me coloco à disposição dos professores que quiserem entender essa forma de trabalhar integrada, que não ficou tão clara, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem para ajudá-los nesse momento. Passo a palavra. Dulce, é com você, amiga. Oi, Camila. Bom dia, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim, Dulce. Obrigada. Pode passar. Bom, pessoal, eu venho trazer aqui um recado para vocês em relação ao início do curso do Instituto Auschwitz, né? E nós temos vários colegas aí da área de linguagens inscritos. Então, é para vocês ficarem de olho que se iniciou aí o primeiro módulo, agora a partir de segunda-feira, está com um problema de acesso ao primeiro módulo, mas eu já entrei em contato com o Instituto
e é um problema com a plataforma Moodle. Então, olha só, né? É conosco na sede, é o problema na plataforma, tá complicado, né, pessoal? Mas eles já estão regularizando, porque o problema é com a Moodle. E vocês vão tentando e fiquem atentos aos e-mails pessoais de vocês. Já foram enviados para cada e-mail a mensagem com o passo a passo, inclusive 2 professores deu problema, né, erros aí de envio, mas eu já entrei em contato e isso já foi solucionado. Então, vocês ficarem de olho, atentos aí ao prazo, e a articuladora, né, a tutora vai entrar em contato aí com vocês. Esteja à disposição, podem me procurar se houver aí alguma dúvida, e um bom curso a todos, pessoal. Obrigada, meninas. Passo a palavra. Olá, voltei. Voltei para fazer o convite, lembrando da 7ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, tá? O prazo, ele foi estendido até dia 20/5. Esse bit.ly para inscrição eu coloquei no grupo de linguagens, eu coloco novamente, tá? Gostaria muito que vocês dessem essa oportunidade, né, aos nossos alunos, oferecessem aos nossos alunos, passar por essa experiência. Os relatos de prática esse ano, né, ele está diferente, ele mudou, né, com relação aos outros anos. Existe o webinário, existe as pílulas pedagógicas que estão dando bastante apoio para a gente na hora de desenvolver, tá, o que é proposto agora para essa 7ª Olimpíada do ano de 2021. Então, eu estou passando para fazer o convite a vocês e gostaria que vocês participassem. E quando nós tivermos até o dia 20/5, um grupo bacana de professores participando, contribuindo, a gente pode até fazer um grupo para a gente trocando experiências com relação às atividades, tá bom? Então, eu agradeço muito por terem me ouvido, e se vocês precisarem de mais informações, é só me chamar, tá bom? Um abraço a todos. Passo a palavra, Irene. Oi, Débora, muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Espero que estejam aproveitando esse APPC maravilhoso, né? Tanta informação útil, boa. Para alguns já não é novidade, mas para outros é novidade. Mas, e assim, nós sempre adquirimos conhecimento, né? Não importa quantas vezes se fale a mesma coisa. Nem sempre a primeira vez que foi lido se lê com tanta propriedade. Aí a gente escuta de novo, aí já consegue ver uma coisa a mais, algo a mais, né? E assim, eu tenho visto muito nos grupos uma certa inquietude em relação a tudo que está ocorrendo no nosso dia a dia. Nós hoje, temos um mundo de problemas, né, chegando até nós. Nós temos o bimestre acabando, nós temos um sistema que está com falhas, nós temos pessoas nos cobrando, estamos todos sendo cobrados, né? O professor é cobrado pelo PC, pelo diretor, pela DE, pelos pais, eu sei como funciona isso. O PC é cobrado, o diretor é cobrado. Eu acho que não tem ninguém nesse momento que não esteja sendo cobrado. Nós precisamos ter assim muita empatia, porque pode ter certeza que tem muita gente tentando consertar tudo isso, não é? Aconteceu, não era para ter acontecido, a gente sabe disso, mas aconteceu. Então, nós tentamos, todos, vocês professores, nós aqui na DE, o pessoal lá em São Paulo, o pessoal da Microsoft, pode ter certeza que ninguém jamais ia fazer alguma coisa com vontade de que não dê certo. Ninguém faz isso, né? Estou vendo aqui no chat, pressão em cima de nós. Estamos sendo pressionados, todo mundo está sendo pressionado, né? Mas o que nós precisamos ter é uma certa, como eu falei, uma certa empatia.
Estamos fazendo o melhor possível? Estamos. Tenho certeza que nós estamos fazendo o melhor possível. Ontem, na TPC, a professora Jussara falou que nós temos que fazer o trabalho de formiguinha. Bom, temos que fazer... desculpa, gente. Temos que fazer o trabalho de formiguinha, lembrando que a formiguinha, ela carrega 100 vezes o peso dela. Para nós, às vezes, até parece insignificante o trabalho da formiguinha, mas é um baita de um trabalho. É um baita de um serviço. Elas conseguem fazer muitas coisas assim, poderosíssimas, potentes. E eu acho que nós somos assim. Nós temos o poder de fazer assim coisas maravilhosas nesse contexto, nesse movimento. Nós somos bons nisso, né? Nós somos bons nisso. Nós tentamos, a gente se reinventa, a gente se reorganiza, a gente se propõe, né? Então, assim, vamos ter um pouco de paciência, vamos trabalhar com o que nós temos nesse momento, né? Como eu escrevi no grupo essa semana, nós não temos a resposta, nós não temos a solução. Gostaríamos muito. Nem nós podemos prometer a solução, porque também não depende da gente, né? Não depende de mim, não depende dos PCNPs, não depende da DI, isso vem lá de cima. O que nós temos que fazer, aliás, o que nós precisamos continuar fazendo, porque nós já fazemos, que é o melhor, né? Nós precisamos fazer o melhor, porque quem depende da gente, nós professores, quem depende de nós professores, são pessoas vulneráveis, são pessoas que precisam de nós, que são os nossos alunos. Eles precisam do nosso conhecimento, eles precisam da nossa empatia, né? Eles precisam da nossa resiliência. Então, eu espero, assim, que todos continuem com o trabalho, como a Sandra fala, eu adoro essa palavra, com o trabalho de excelência de vocês, né? Sabendo que os frutos desse trabalho serão colhidos, né? Nós temos, às vezes, a necessidade que isso seja de hoje para amanhã. A gente sabe que não vai ser, a gente sabe que está tudo difícil, a gente sabe que a gente não vai atingir tudo que a gente quer atingir. Mas eu tenho certeza que se nós fizermos o melhor, se nós continuarmos fazendo o melhor que nós sabemos, como estamos fazendo, eu penso que os problemas serão minimizados, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, todos os professores, todas as professoras, PCs, diretores, PCNPs, que vocês se sintam bem, porque vocês estão fazendo o bem, tá? Um grande abraço a todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Eu passo a palavra. Bom, pessoal, eu gostaria de falar a vocês um pouquinho sobre os grupos que nós temos no WhatsApp, né? Agora de forma separada, para melhorar até a comunicação, né? Nós temos o grupo de linguagens, que está nesse link aí, bit.ly/Zap Linguagens. Nós temos um grupo de arte, o bit.ly/ArteZap, e nós temos o grupo de educação física, que é o bit.ly Educacau Física STZ. Então, peço que quem não está nesses grupos, por favor, né, que entrem, porque vários recados são dados lá, muitas vezes, né, às vezes a dúvida de um professor que coloca lá é a sua dúvida, e então isso não passa batido para ninguém, tá? Pode passar, por favor? A nossa lista de presença e avaliação será disponibilizada nesses grupos, né, e no grupo de PCs, nesse momento, já para vocês que participaram, preenchê-la, não esqueçam de preenchê-la, né, até as 21 horas de hoje. Pode passar, Rafa. E essa reflexão, né, para vocês nunca se esquecerem, seja resiliente, acredite na sua força, no seu potencial, creia que é capaz e você será. Então, vamos ser confiantes de que tudo vai passar e é só uma fase, né? E as coisas vão se resolver com certeza. Pode passar?
Nunca se esqueçam da frase do nosso secretário, não podemos deixar nenhum aluno para trás, por favor, não deixem. E a nossa fala da diretoria de ensino, não vamos deixar nenhum de vocês para trás. Juntos somos cada vez mais fortes. Pode passar, Rafa? Eu quero agradecer aos colegas da área de linguagem, aos demais colegas do núcleo pedagógico e a vocês, professores, que estiveram com a gente nesse momento de partilhar, né, conhecimento para melhorar a prática pedagógica nossa, né, com foco sempre nos nossos alunos. Eu passo a palavra para os demais colegas que quiserem fazer alguma consideração. Pessoal, obrigada por tudo, pela paciência, obrigada por estar conosco. Quero agradecer a equipe de linguagem, sempre prestativa, em especial a Cátia, a PCNP de Tecnologia, ao Heretiano, que sempre nos fortalece. Gratidão por tudo. Passa a palavra. Obrigada, pessoal, aí pela participação de vocês, né? Às vezes a gente sempre fala nessa participação e vocês falam, mas a gente não, né, quase não fala e tudo mais, mas a atenção de vocês, né? A atenção propriamente dita aí conta muito para o nosso trabalho, né? E sobre os grupos que a Camila postou, para quem quiser os links, é só vocês clicarem lá, a gente vai disponibilizar os 3 links também, tá? Para vocês passarem para os colegas. É só clicar no link que já vai um convite direto para o grupo do WhatsApp, tá? Então, ao invés de ficar pedindo para adicionar, é só clicar no link que você tem acesso direto e é bacana para vocês terem um contato aí para troca de experiências e tudo mais. Agradeço a todos os meus colegas aí, as minhas colegas de linguagens, ao núcleo. Erê, a sua fala foi extremamente pertinente, tá? Muito obrigada, todos foram, mas a sua foi aí realmente muito pertinente nesse momento aí que nós estamos nos sentindo, às vezes, até de mãos amarradas por coisas que não estão no nosso controle, né? Nós queríamos passar uma segurança maior em relação a plataformas e tudo mais, mas foge da nossa governabilidade, né? Então, pessoal, muito obrigada e passo a palavra. Pessoal, muito obrigada, se cuidem e lembre-se que estamos juntos, tá? Um abraço a todos. Só queria lembrar